Nada fere mais do que crescer com um pai ausente. Só que às vezes esse pai ele tá lá, ele só não sabe como se fazer presente, o que é muito diferente. Naruto virou um herói, um Hokage, a lenda. Mas pro Boruto, por muito tempo, ele só foi um pai que não tava ali pra cuidar dele. Esse vídeo pode conter spoilers de Naruto Shippuden e Boruto Naruto Next Generations. Rapaz, que nome grande esse, hein? Eu sou o Luca Beliato e aqui no Traz Sua Visão a gente transforma animes em lições de vida. Conversamos um pouquinho sobre como os personagens que a gente ama nos ajudam a enfrentar desafios na vida real. O Naruto cresceu sem saber como era ter um pai. O Boruto cresceu com um, mas ainda assim se sentia sozinho. E é nesse abismo de gerações, de feridas herdadas e de silêncios não ditos que a relação dos dois começa a se construir e também a se transformar. E fica até o final do vídeo porque entender essa história pode curar uma coisa em você que você nem lembrava mais que doía. E te lembrar também que nem toda dor causada é intencional. O Naruto virou Hokage, ele realizou o próprio sonho. Só que para proteger todo mundo, ele acabou deixando a família que ele tinha dentro de casa. O Boruto viu um herói sendo celebrado por todo mundo da vila, menos por ele. A vila inteira viu Naruto como um símbolo de força e de paz. Mas para Boruto, ele era um símbolo de ausência. Porque o que ele queria não era um herói, era um pai, um colo, um olhar que dissesse que eu tô aqui por você. E quando o Boruto não encontra o pai dele em casa, ele começa a odiar tudo aquilo que ele representa. Não era o cargo de Hokage, era o vazio que vinha junto com ele. O vazio dos aniversários que ele nunca foi, das conversas que nunca aconteceram, como aquele episódio em que a Himawari tá fazendo aniversário e o Naruto só manda um clone pra parecer estar presente ali, quando na real ele tava cuidando de tudo na vila. Claro que tentando revirar a volta depois do episódio, mas detalhes. E mesmo com essa tentativa de estar presente ali, o Boruto só conseguiu ver aquilo como um descaso. Era como se até os momentos mais importantes da família fossem preenchidos por uma sombra, não pelo próprio Naruto. E isso era só o começo do que ia começar a crescer entre eles. Porque se esse vazio doía nesse momento, o que viria a seguir mostra que até o silêncio pode ensinar. Isso se a gente tiver a coragem de escutar. Então fica comigo porque o que vem a seguir pode tocar muito fundo em você. O Boruto é aquele clássico moleque insuportável. Ele faz de tudo pra tentar chamar atenção. Grita, esperneia, apronta. Ele faz 1 milhão de coisas tentando buscar aquilo que ele nunca tem, que é a atenção do próprio pai. Só que o Naruto ele não sabia lidar com isso, porque ele estava preocupado também com a vila. Ele veio de um momento de escassez. Ele veio de uma falta de família. Ele não tinha com quem lidar, ele não tinha com quem aprender. Porque o terceiro dele era quem? O terceiro Hokage? Gente, vamos lá. O Hiruzen ele era bom em muitas coisas, mas ele não foi um bom tutor pro Naruto. Ironicamente, tudo isso que o Boruto faz é exatamente o que o Naruto fazia quando era criança. Só que o Naruto, ele tá tão ocupado com as coisas, com as responsabilidades que ele tem hoje em dia, que ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue se ver no próprio filho. O Naruto se acostumou com toda a questão de ter que se provar pra receber uma atenção, pra merecer essa atenção. E é uma coisa que acaba refletindo as atitudes dele o restante da vida dele. Ele acha que fazendo puramente todo o dever que o Hokage tem que fazer, ele vai ser reconhecido por todos. Só que ele se esquece que ele tem os deveres dele como pai. Ele tem os deveres dele em casa, pra ele ser reconhecido pela própria família. Mas não me entendam mal, eu não tô criticando o Naruto por ser um pai ruim. A questão é que ele não teve esse exemplo, ele não teve quem ensinasse a ser um bom pai. Claro que conforme a história vai passando, ele vai aprendendo, ele vai entendendo, ele vai criando uma relação melhor com o Boruto. Muito com a ajuda do Sasuke também, do lado do Boruto. Só que até chegar nesse momento, ele se perde muito nisso, porque o foco dele ali é manter o sonho dele vivo, é manter a vila dele viva, a família que ele adquiriu depois de vir do nada, vir de alguém sem ter nenhum amigo e sem nenhuma família pra cuidar de uma vila inteira, do mundo ninja. E com o tempo, Naruto entende que ser pai também tá na presença, em estar ali pelo seu filho. E aí que a gente percebe que são dois mundos diferentes, dois tempos diferentes. Só que é o mesmo silêncio que cria um abismo entre essas duas pessoas. E se isso já tocou alguma coisa aí dentro, não se esquece de deixar seu like. Assim você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. E lembrando que esse aqui é o especial do Dia dos Pais. Então, me conta aqui nos comentários também. Você curtiu como com o seu pai? E se prepara porque o que vem a seguir mostra como a dor constrói pontes, que é também uma das mensagens de Naruto e
e um legado que o Boruto acaba herdando. Vamos lá, porque agora eu preciso fazer um bate e volta na história. Eu vou apresentar um trecho, depois vou avançar um pouquinho no tempo e aí eu já volto. É o seguinte, durante o exame Chunin a gente sabe que o Boruto trapaceou usando uma ferramenta científica ninja, que era uma coisa proibida. E ele fez isso pra tentar passar o exame o mais rápido possível e assim impressionar o Naruto. E mostrar pro pai dele que ele é capaz de fazer tudo que o pai faz e ainda ser melhor. Mas depois que o Boruto é desmascarado, o Naruto dá uma dura nele muito forte. Porque a gente sabe que o que ele fez foi errado. Começa aí, é muito simples. E nisso o Boruto percebe que ele decepcionou o pai dele. O que, de certa forma, faz com que ele ficasse um pouquinho até mais revoltado com a situação toda. Porque não importa o que ele fizesse, ele estaria decepcionando o próprio pai. E aí, vamos voltar um pouquinho no tempo agora. Eu acredito que eu tô voltando no tempo, não sei se eu tô avançando ou voltando. Mas Boruto conhece o Sasuke. E quando isso acontece, ele vê um outro tipo de sentimento aflorando. Ele sente uma admiração crescente. Porque o Sasuke, mesmo sendo ausente do seu próprio jeito, parecia ser muito mais livre, mais íntegro, mais respeitado até do que o próprio Naruto. E talvez fosse isso que o Boruto desejasse. Não o caminho do herói solitário, mas o olhar de alguém que parecia enxergar a sua dor de verdade. O Boruto via no Sasuke alguém que o entendia, alguém que enxergava a sua dor sem ele precisar fazer nada. E assim, o Sasuke, que também sempre carregou feridas profundas, acabou virando uma ponte, porque, diferente do Boruto, ele sabia a história toda que Naruto tinha passado. E foi ele quem começou a treinar o Boruto, a oferecer conselhos curtos, mas certeiros. E eu vou até me repetir, porque mesmo sendo ausente, o Sasuke conseguiu chegar no Boruto de uma forma que o Naruto nunca conseguiria. Porque às vezes a dor reconhece a dor, e a compreensão silenciosa fala muito mais do que 1000 palavras. O Boruto busca aprender o Rasengan com Konohamaru, que é o mesmo jutsu que o Naruto se esforçou tanto para aprender. E enquanto o Sasuke observava o progresso do garoto, ele o desafiou a dominar o jutsu com maestria. E não só isso, a aprimorar o jutsu do seu próprio jeito, assim o Sasuke continuaria seu treinamento. E quando faz isso, o Boruto não só desenvolve uma técnica, mas sem perceber, ele acaba criando um outro tipo de laço com seu pai. Era como se ali o chakra carregasse muito mais do que energia, carregasse história, dor e superação. E quando ele finalmente domina o Rasengan, o Boruto entende que ele está seguindo os passos de alguém que ele costumava rejeitar. E nesse momento, que é silencioso e simbólico, ele começa a aceitar e a amar aquilo que ele antes não compreendia. Então comenta aqui qual é o momento mais emocionante entre esses dois que você já viu. Deixa aqui embaixo. E segura firme, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar como que o amor ferido pode se transformar numa força muito real. E agora a gente volta pro exame Chunin, porque durante o ataque de Momoshiki à arena, o Naruto protegeu e se colocou à frente de todos, literalmente. Ele criou uma barreira de chakra para que ninguém sofresse com a explosão massiva que o Momoshiki estava causando. E foi ali que pela primeira vez o Boruto viu o real peso de tudo que o pai carregava. Não era só sobre ser o Hokage, era sobre carregar o peso de ser o escudo da vila inteira, de toda a família que o Naruto criou. E de colocar a vida de todos acima de sua própria. E isso surpreendeu o Boruto, porque pela primeira vez foi que o Boruto entendeu que o pai dele estava sempre lutando, mesmo que não soubesse como estar presente em casa. E aí é o Sasuke que traz uma verdade muito dura pra cima do Boruto. O Naruto cresceu sozinho, odiado e ignorado por todos à volta dele. Só que o espaço que ele tem hoje foi conquistado com muito esforço. E que o Naruto é o único capaz de carregar todo esse peso. Não porque ele é o escolhido, não porque ele é o mais forte, mas porque ele escolheu fazer isso. E o Sasuke não passa a mão na cabeça do Boruto não, tá? Muito pelo contrário. Ele repreende o garoto com firmeza. E essa conversa acaba sendo um ponto de virada. Porque o Boruto finalmente entende que o pai dele não é um covarde que foge da própria família. É um homem que carrega cicatrizes profundas e que tenta, com aquilo que ele tem, ser alguém melhor todos os dias. E assim que o Naruto é sequestrado pelo Momoshiki, essa visão acaba ganhando forma. O medo de perder o pai escancara tudo que estava preso dentro do Boruto. E aí ele não vê mais o Hokage, ele vê o homem, ele vê o pai. E na batalha contra o Momoshiki, apesar de no começo o Boruto não ter feito muita coisa, ele se joga de corpo e alma. E não é como um ninja em busca de glória, querendo mostrar que é mais forte que todos os outros, querendo ser visto pelo pai porque ele é forte, mas como um filho que finalmente entendeu o valor do seu pai. E lado a lado com Sasuke, ele vê o Naruto lutar mesmo depois de ter perdido quase tudo. E ali, no momento derradeiro, o Boruto lança o Rasengan que aprendeu com seu mestre Konohamaru, e que carrega agora não só a sua determinação, mas o espírito do pai,
a herança de tudo aquilo que veio antes. O jutsu que nasceu do Naruto agora é uma ponte entre essas duas pessoas. É um gesto que une gerações. E quando o Boruto derrota o Momoshiki, não é só uma vitória em campo. É o momento em que ele deixa de ser um menino revoltado e começa a se tornar um herdeiro, um filho digno de tudo aquilo que o pai construiu. Um filho que honra o legado que antes ele rejeitava. E é um legado que não vem só do Naruto, mas também vem do Sasuke. Porque o Boruto carrega dentro de si tanto a luz quanto a sombra. A persistência do pai e a visão do mestre. E isso faz dele único, sendo uma pessoa capaz de construir um caminho a partir de dois que já foram tão distintos. É o verdadeiro filho de Naruto e Sasuke, não tem como. E se você tá curtindo essa jornada, já se inscreve no canal, não se esquece disso porque é muito importante pra mim. E também pra não perder tudo que vem pela frente, né? Porque ainda tem muita coisa pra acontecer. E o próximo capítulo pode te emocionar um pouquinho mais. E depois da luta inicial contra os Otsutsuki, Kawaki é alguém que entra na vida da família Uzumaki. Naruto acolhe o menino como um filho, com a mesma compaixão que ele sempre desejou ter recebido. Só que isso acaba ferindo Boruto de um jeito diferente. Porque pro Boruto, o Kawaki começou a receber alguma coisa que ele sempre quis a vida inteira, que era a presença, a escuta, o cuidado. Não é que o Naruto não entregasse isso, como a gente já vem discutindo durante o vídeo, mas é que o Kawaki recebeu isso com tanta facilidade, enquanto o Boruto teve que lutar pra chegar perto disso, pra conseguir conquistar alguma coisa assim. E por mais que esse amor não seja uma substituição, pra um coração que já foi ferido e tem uma cicatriz, isso pode parecer uma troca. O Kawaki não é só um novo irmão, é um lembrete daquilo que o Boruto nunca teve inteiro. É o reflexo de uma ferida antiga que ainda pulsa, mesmo depois de tantas batalhas vencidas. E com o Kawaki ali, o Boruto começa a se perguntar: por que é que não foi assim comigo? Por que esse cara recebe isso tão fácil e eu tive que passar por tantos problemas para conseguir essa atenção? Mas o tempo vai passando e vai mostrando que o amor não precisa ser dividido para ser completo. E que curar não é esquecer. É aceitar que aquilo que faltou pode florescer de um jeito diferente. Agora com mais consciência, com mais perdão, com mais verdade. O Boruto passa a enxergar o Kawaki não só como um rival, mas como um verdadeiro irmão. Um irmão que também carrega dores, traumas e seus próprios medos. E é nesse reconhecimento mútuo que nasce um novo vínculo. Não é perfeito, mas é real. E ali eles aprendem a dividir o espaço, o afeto, o lar. E ironicamente é quando o Boruto começa a aceitar o Kawaki realmente como um irmão, como um membro da família, que ele recebe o maior golpe. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Então se prepara, porque o que vem por aí pode mexer ainda mais com você. E até ajudar a transformar a forma como você enxerga o amor, o perdão e a dor. No fundo, Boruto só queria ser visto, ser reconhecido, ser notado e ser amado. O Naruto queria proteger, mas ele não sabia como se fazer presente. E mesmo que tudo tenha começado com silêncio e dor, os dois foram aprendendo juntos. Assim como Boruto e Kawaki, que foram amadurecendo juntos, mesmo sendo opostos. Um ensinou o outro sobre convivência, sobre empatia, sobre reconstrução. E o Naruto, entre falhas e tentativas, foi finalmente aprendendo a como ser um pai de verdade. Porque nem todo pai nasce pronto pra ser pai. Eu acho que nenhum deles nasce pronto pra ser pai, na real. Mas a gente pode aprender pelo caminho. A gente erra buscando acertar. E vai corrigindo erros e melhorando e se tornando uma pessoa cada vez melhor. Porque no final, o pai é quem ama, quem cuida, quem se doa. E isso tendo laços sanguíneos ou não. E agora, depois da passagem do Dia dos Pais, tudo que a gente pode fazer é agradecer. Agradecer por aqueles que escolheram ficar, aqueles que nos ensinaram as coisas mais básicas, por aqueles que estão do nosso lado. E veja bem, isso aqui não é uma comparação entre histórias. Não é sobre quem teve mais e quem teve menos. É só um lembrete, porque onde há amor, há uma chance de recomeço. Mas segura firme que eu ainda tenho mais uma coisa muito importante pra falar. Essa jornada entre pai e filho é feita de erros, de recomeços, de tentativas, de aprendizados e de reconciliações. É sobre um menino que queria ser visto e o homem que estava aprendendo a enxergar. É sobre dois caminhos opostos que pouco a pouco foram encontrando um caminho em comum. É sobre perdão, sobre crescer e sobre recomeçar. Juntos, mesmo que um pouco tarde. E não se esquece que na descrição eu sempre deixo algum tipo de produto pra você, seja um mangá, seja um action figure, seja um curso de desenvolvimento pessoal ou algum livro que eu recomendo que você leia.
Se você clicar nesses links e fizer a compra de algum desses produtos através do link, você vai estar diretamente ajudando aqui o canal a se manter vivo e manter essas mensagens que eu tento trazer aqui vivas na mente de todos. E eu não posso deixar de falar, né? Se você ainda não se inscreveu, depois de tudo isso que eu falei, eu acho que eu mereço sua inscrição. Deixe seu like também, porque isso ajuda a fazer com que o conteúdo chegue em mais pessoas e aumentar toda a nossa família aqui do Traz Sua Visão. Não se esquece também, se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Você pode estar mudando a vida dela ou somente o dia dela, mas você está fazendo bem sem olhar quem. No caso você está olhando, mas você entendeu a mensagem. Nem todo pai acerta, mas pelo menos os que eu conheço erraram tentando acertar, tentando dar o melhor de si com as ferramentas que eles possuem. Lembrando que esse vídeo não foi para julgar a história de ninguém, porque cada um tem a sua. É só para lembrar que às vezes os erros vêm de um lugar de um amor confuso, de quem tenta fazer o certo e acaba errando. E que mesmo que você não tenha tido um pai presente, você pode encontrar alguém na sua vida que cuide de você como um pai cuida de um filho. Porque pai também é quem acolhe, quem escolhe ficar e quem constrói com o tempo. E hoje o que nos resta é agradecer por quem ficou, por quem cuidou, porque tentou, e isso tendo título de pai ou não. A gente se vê no próximo vídeo e até um... E ó, se você curtiu esse vídeo do Boruto, por que não assistir o vídeo do pai dele? Exatamente, o vídeo do Naruto já tá aqui no canal, completinho, sobre tudo que o Naruto vem me ensinando. Claro, eu ainda posso trazer mais algumas coisas, porque a vida não é preto e branco, não é só aquilo que ele me mostra de cara. Eu posso trazer um pouquinho mais profundo tudo isso que Naruto me ensina. Então clica aqui, clica aqui, clica, clica, clica.